Capítulo 9, Linguagem. Este capítulo é fundamental, pois trata da linguagem, como que devemos concebê-la. Para compreender sobre a questão da linguagem, eu coloquei aqui um quadro de René Magritte que diz assim: Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. A gente olha no quadro o desenho de um cachimbo e abaixo uma frase que aparentemente contradiz o que está ali. Isto não é um cachimbo. E realmente não o é. É apenas um sinal. É algo que aponta para o que é. Assim como René Magritte, na PNL, há a observação de nós não confundirmos linguagem com a realidade tangível e como ela realmente é. A linguagem é uma estrutura superficial que aponta uma realidade, algo muito mais profundo. Então, a linguagem, ela equivale a um sinal que pode nos levar a um mundo muito mais profundo. E se observarmos esses sinais, podemos ficar mais conscientes de uma situação e nos prover de recursos adequados para chegarmos ao resultado que queremos. Linguagem é uma estrutura superficial que facilita o nosso convívio social, mas é um sinal, não é o real. E isso precisa ficar consciente para nós. Capítulo 9, Linguagem. A preocupação neurolinguística explora com seus pensamentos, o neuro, a parte neura, são afetados por palavras. Mostra como os nossos pensamentos são afetados por palavras, que é a parte linguística, levando à ação, programação. Ter consciência disso nos leva a organizar uma ação que nos leva ao resultado almejado. Vale lembrar que palavras são interpretações e variam de significados dependendo da experiência de cada pessoa. Além de ser o sinal, a língua ela é impregnada pela experiência, pela bagagem de cada um. O mapa, as palavras, não é o território, não é o real, não é a experiência sensorial. Ela aponta. Palavras são âncoras para a experiência, induzem estados e refletem ideias e compreensão. A linguagem também pode ser vista como metáfora, aponta coisas além de si mesma, com um dedo apontando para a lua. E é sempre a lua que é mais importante que o dedo. Jamais confunda a placa de sinalização com o destino. Delação ou omissão, generalização e distorção são características da linguagem. Quando falamos, tomamos a riqueza de nossa experiência sensorial e tentamos transmiti-la com palavras. Tentamos. A experiência se transforma de 3 formas quando fazemos isso. Delação. Omitimos certos aspectos. Até para agilizarmos a comunicação, a gente oculta alguns detalhes daquilo que experienciamos para tornar a comunicação mais dinâmica. Isso é natural da linguagem. É a chamada delação. Outra característica é a generalização. Consideramos um exemplo como representativo de classe de experiências. Muitas vezes, até para economizar energia, o nosso cérebro, ele iguala uma situação a algo já experiencializado e generaliza. Então, a linguagem, ela se inclina para essa generalização. E uma terceira característica, distorção. Atribuímos mais peso a alguns aspectos do que às outras. A linguagem é como se fosse uma caricatura, a gente busca, por algum motivo, dar mais ênfase a algum aspecto, causando uma distorção, ou para mais ou para menos. Precisamos estar conscientes de onde e como aplicamos esses 3 processos universais e se temos preferência por um deles.
esses três processos na linguagem. Ora, vão ser positivos, ora, vão ser negativos. E isso vai depender do nosso nível de consciência, da nossa meta. Uma vez que a linguagem, ela aponta, por mais que nos esforcemos, jamais vai equivaler à realidade tangível e real, podemos nos valer da própria linguagem para compreender melhor aquilo que foi dito, aquilo que falamos. E uma das ferramentas essenciais da PNL é a pergunta. Fazer pergunta para recuperar informações, esclarecer significado e acrescentar escolhas é uma ação que ajuda a diminuir mal-entendidos na comunicação. E podemos nos valer das perguntas. E precisamos perceber que existem dois padrões de perguntas. Tem perguntas fechadas que levam o outro a responder um sim ou não. E aquelas perguntas que possibilitam que o outro nos aponte mais possibilidades são as perguntas abertas. Por exemplo, o evento foi bom? Você pergunta para a pessoa, foi bom o evento? Ela poderá responder simplesmente sim ou não. Agora, se você quer mais pistas, você pode se valer de perguntas abertas, como, por exemplo, o que o evento agregou para você? Há algumas palavras que favorecem a criação de perguntas abertas. São elas o que, você iniciar perguntas envolvendo a palavra o que, quem, por quê, quando, onde e como. Se você quer buscar mais informações, o que o evento agregou para você? Se você quer informações sobre pessoas, quem no evento mais contribuiu com tal aspecto? Se você quer saber a respeito de justificativas e motivos, valores, culpa, significado, use por quê. Por que o evento foi assim para você? Se você quer saber aspectos relacionados ao tempo, a palavra quando. A locais, onde. Se você quer explorar a questão do modelo, processo, eliciar estratégias, desvendá-las, observar a qualidade e quantidade, você pode se valer do como. Perguntas sobre perguntas, que vão lhe esclarecer mais. Essa pergunta é a ideal? Olha as perguntas que você pode fazer para melhor elaborar perguntas. Qual é a pergunta mais útil que posso fazer agora mesmo? O que eu não sei que faria diferença se soubesse? Qual a pergunta que posso fazer que mais ajudará o meu companheiro? Qual a pergunta que me aproximará mais de meu trabalho? Será que preciso mesmo fazer alguma pergunta? Aprender a fazer perguntas é uma ferramenta essencial para dirimir os mal-entendidos e captar mais pistas. E pensando nesta questão da linguagem, é que foi escrito o capítulo 10 e composto um padrão, uma ferramenta muito importante da PNL, que é o metamodelo. Capítulo 10, o metamodelo. O que vem a ser o metamodelo? Meta é um prefixo que significa além, acima. É um modelo de ferramenta que vai buscar que a linguagem explique a própria linguagem. Essa ferramenta nada mais é do que você se valer da linguagem para compreender a própria linguagem. É um metamodelo. É um conjunto de padrões de linguagem e perguntas que reconectam as delações, distorções e generalizações à experiência que a gerou. Trabalha a estrutura superficial daquela linguagem para obter insights sobre a estrutura profunda por trás dela. Por isso, o metamodelo coleta informações, esclarece significado, identifica limites e oferece mais escolhas por meio de 3 padrões: deleções, generalizações e distorções. Por isso que é importante você compreender aqui os padrões descritos para você se tornar um perito da linguagem em você e no outro, pescando estas pistas
para lhe prover muito mais recursos e conduzir o outro a uma melhor conexão. Nesse quadro, primeiro eu vou visualizar todo para vocês. Olha, esse quadro há as 3 padrões de metamodelo: delações, generalizações, distorções. E os seus submodelos aqui no meio. Comecemos com delações. Nesse quadro você vai perceber um exemplo de uma linguagem mais superficial, que haja mais delações. E do outro lado, há um exemplo de como podemos explorar essas pistas e nos conduzir mais próximo à realidade tangível, que é o metamodelo, é a aplicação do metamodelo. Então, por exemplo, se numa conversa alguém fala, vai e faça isso. É uma frase que há muito ocultamento de informações. Isso o quê? Então, como que você poderia compreender melhor essa situação? Essa linguagem cheia de deleções, de ocultamento. Exatamente o que quer que eu faça? Então, aqui você se valeu de uma pergunta. E veja que esse advérbio exatamente vai favorecer a pessoa a buscar descrever melhor o processo envolvido. E o processo é esse o foco da PNL, compreender o processo para você agir conforme o modelo e aplicar. O que vale na observação é levar sempre a pessoa ao processo, para identificar as pistas desse processo. Exatamente o que quer que eu faça? Isso favorece a pessoa a falar. Um exemplo de uma frase mais lacônica, com mais deleções: erros foram cometidos. Como que ficaria com a aplicação do metamodelo? Quem cometeu o erro? Se você quer realmente identificar. Qual erro foi cometido? Como foi cometido o erro? Então percebe que há várias possibilidades. Se seu objetivo é descobrir o sujeito, quem realmente cometeu o erro? Um outro exemplo, impressionei-o bastante. Exatamente como você fez isso? Então veja que a base é a pergunta, é fazer o outro rever o processo e dar mais detalhes, dar insights, pistas. Vejam aí o uso do o que e do como. Um outro exemplo de deleções por meio de comparações. Eu fiz isso mal. Você pode se valer da comparação com algo para chegar mais próximo ao que a pessoa está querendo dizer e o que poderia ser mais útil para resolver aquela situação. Isso eu fiz mal. Como ficaria com a aplicação do metamodelo? Mal em comparação ao quê? Quando você tem um parâmetro, uma referência, você pode se aproximar mais daquilo que a pessoa está aflita e aquilo que é possível ser feito no meio do processo. Mal em comparação ao quê? Uma outra frase lacônica, com deleções, é: ele é melhor jogador. E você quer compreender o porquê melhor. Melhor do que quem é uma referência. Então, buscar uma referência comparando vai compreender melhor. E sobre a comparação, tem uma observação, deixa eu ver aqui ó, observação. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente se compara a outras pessoas. E se nós não soubermos buscar uma referência adequada ao resultado almejado, essa comparação, ela pode não ser benéfica. É importante escolher um referencial para se fazer a comparação. Por exemplo, para se motivar, compare-se ao modelo realista e apropriado. Se o foco é a motivação, procure um modelo mais próximo da realidade e apropriado ao que se almeja. Para julgar o seu progresso, já é um outro motivo, hein? Já é outro objetivo. Se você quer motivar, é um tipo de comparação. Se você quer julgar o seu progresso, você precisa se lançar, se valer de um outro referencial. Se você quer julgar o seu progresso, compare onde você está agora
com onde estava antes e avalie até onde chegou. Percebe a diferença? Quem aprende melhor? Um estudante que começa com 80% de acerto e aumenta para 90%? Ou alguém que começa com 40% e aumenta para 70%? Pense nisso. Questione comparações perguntando: comparado com o quê? Com quem? Onde? Como? Para não haver frustrações e comparações inadequadas. Uma outra forma aí de você deixar a frase lacunada, com deleções, são julgamentos. Questionar quem e o valor quando alguém expressa uma frase de julgamento. É importante você colocar o quem e o valor. Quando alguém julga, muitas vezes ela se isenta de algo ali julgado. E é preciso fazer com que a pessoa ela se reporte novamente à situação, para a gente perceber quem é o sujeito e qual é o valor ali. É dela, não é seu. Alguém lhe diz: você é insensível. É um julgamento. Tá lacônico. Por quê? E você pode transformar isso em uma pergunta, usar o famoso quem. Observe a pergunta: quem está dizendo isso e em comparação a qual padrão sou insensível? Veja que a base de tudo é a pergunta. São aquelas palavrinhas quem, por quê, como. Isso amplia, a pessoa volta a pensar melhor. Isso não é bom o suficiente. E alguém diz: isso é um clichê. Quem está dizendo isso e qual a sua experiência para alegar isso? Na verdade, aqui a frase não seria essa. A frase seria: crianças são melhores para serem ouvidas. Não é esta a frase. Espera só um pouquinho, vou colocar a frase correta, senão não vai ficar legal. Corrigir a frase. A frase lacônica seria: crianças devem ser vistas, não ouvidas. Há aqui o julgamento. E como seria a aplicação do metamodelo? Isso é um clichê? É uma frase clichê. Muitos falam, né, que crianças não sabem de nada, criança não tem consciência. É um clichê, é um senso comum. Aí vem a pergunta: quem está dizendo isso? E qual sua experiência para alegar isso? Então, essas duas frases possibilitam que o outro, que você está conversando, tenha mais consciência do que fale, recupere as informações e veja o que é preciso ser expandido. Generalização. Universais. Primeiro exemplo, né, que a gente busca essa generalização na comunicação e muitas vezes isso causa um mal entendido. E como buscar isso, dirimir isso. Então, se alguém diz: todo mundo está rindo de mim, ninguém gosta de mim, a gente busca usar esses pronomes, não é, indefinidos, indeterminados, todo mundo, ninguém, nada, nunca. É preciso tomar cuidado com essas palavras. E como que se ficaria num metamodelo? Você quer dizer que todo mundo está rindo de você? Veja como você leva a pessoa à reflexão. Isso não é verdade. Eu não estou. E nem aquele homem sentado ali. Então veja que buscou-se a pergunta para levar o outro a refletir. E busca-se exemplos que contrariem aquilo que a pessoa está falando. Todo mundo ri, mas eu não estou rindo, nem aquele homem ali. Então, você buscar exemplos contrários àquilo que a pessoa está falando é uma boa estratégia para evitar as generalizações. Homens são agressivos? Nenhum homem presta? São frases que muitas vezes ouvimos no dia a dia. São generalizações. Então olha a aplicação do metamodelo. Todos os homens? Você realmente quer dizer que todos os homens? Você já se encontrou com todos os homens nesse planeta? Então aqui faltou uma outra parte da frase. Você realmente quer dizer que todos os homens são agressivos? Todos?
Agressivos. Aqui, deixa eu arrumar. Não é acrescentar, Valéria. Agressivos. Perfeito, agora tá certinho. Você já encontrou com todos os homens nesse mundo, nesse planeta, nesse mundo? É muita coisa, né? Leva a pessoa a refletir, a reconsiderar a frase que disse. Outras formas aqui de nós generalizarmos é usar palavrinhas que revelam muitas vezes nossas crenças. Palavras como poder, possível, dever, necessidade revelam muito sobre nossas crenças. São chamados de operadores modais na linguística. Observe a palavra possibilidade. Muitas vezes ela generaliza. E isso não é ruim nem bom, depende da situação. Então, se você quer um encorajamento e você fala, eu não posso, certamente não é conveniente. Ah, eu não posso. Eu não consigo fazer isso. Agora, você pode trocar por eu não vou. Eu não vou fazer isso agora. Isso não mostra que você não tem o poder de fazer, porque possibilidade mexe com a questão do poder. Eu não posso fazer isso agora, mas eu posso trabalhar, buscar, me capacitar e fazer isso depois. Então você não está invalidando a possibilidade. Naquele momento, eu não vou fazer. Naquele momento, eu escolho não fazer. Mas eu vou fazer. É diferente. Outro exemplo, não posso relaxar. Ah, eu não consigo relaxar. Então, você, para conversar com a pessoa, para observar isso, que essa afirmação negativa, que contraditório, né? Mas ela está afirmando negativamente, declarando algo. Ela faz uma declaração negativa. E você pode ajudá-la a pensar sobre isso. Suponha que você pudesse relaxar. Como que seria? Você vai perceber que até a expressão do rosto da pessoa mudaria. Vai até brotar ali um leve sorriso. E isso é um sinal de que é possível, sim. Outra frase que trabalha com essa questão da generalização é: não, simplesmente não pude recusar. Ah, eu não pude recusar. Ah, eu não pude deixar de falar aquilo. Opa, vamos rever isso? Será que é realmente assim? Olha a pergunta no metamodelo. O que o impediu de recusar? Quando você focaliza o que, o como, quem, a pessoa vai perceber que houve uma generalização e vai buscar onde houve aquele momento. Uma outra palavra também que reforça muito essa questão de nossas crenças são operadores modais de necessidades, representados pelo verbo dever e ter. Devo, não devo, tenho, não tenho. Muitas vezes apontam para generalizações. Por exemplo, tenho que fazer isso. Ai, tenho que fazer aquilo. Não tenho que fazer isso. Isso muitas vezes dá uma impressão muito rígida e nos limita. Qual é a possibilidade? Pergunta para abrir as possibilidades. O que o força a fazer isso? Tenho que fazer melhor. O que aconteceria caso não faça? Outra pergunta, outra frase, né? Você não deveria fazer isso. E agora aqui também eu não coloquei a frase correta, eu vou colocar. Ainda bem que a gente conhece o texto, né? Esse caso aqui, olha, não está errado. Esse caso aqui, a questão está em você deixar a frase mais suave para o outro e não tão impositiva. Quando você troca o verbo dever pelo poderia, fica algo mais conectado com o outro. Quando você fala assim, ó, você deve arrumar sua cama. E se você fala, você poderia arrumar sua cama hoje, né? É diferente a conexão e a pessoa aceita mais porque ela sente que não está sendo obrigada. Filho, você não deve sair hoje. Filho, você poderia não sair hoje, olha. Tá tarde, tá chovendo. Então, quando você coloca estes elementos,
o outro se sente mais convidado, mais inclinado a fazer aquilo que você sugere, não que você ordena. Eu tenho que fazer isso. Quando você se vê obrigado, muitas vezes o cérebro trava. Agora, se você diz, eu posso fazer isso, é possível fazer isso, suaviza. Veja que aqui foi colocado o poder, o posso, a possibilidade. E não foi ruim. Foi menos ruim do que eu tenho. Então veja que em uma situação, uma palavra que não é negativa, em uma outra situação, ela já é positiva. Então eu tenho que fazer isso, parece obrigatório para você e muitas vezes o cérebro não compra essa ideia. Mas se você diz, eu posso fazer isso, alivia. E você começa a perceber no seu contexto, na situação, em toda a ecologia, algum recurso, alguma possibilidade para se abrir. Esses dias a minha filha me mostrou um modelo que ela tinha que reproduzir para a escola, tinha que se caracterizar. Uma personagem Maat, uma personagem egípcia. Quando ela me mandou o modelo, eu falei, meu Deus, essa menina acha que eu vou ter tempo de ir atrás desse figurino. E eu falei, se eu falar isso para ela, eu vou desencorajá-la. Então eu pensei aquilo que é possível eu fazer. Eu lembrei de um tecido azul que tinha em casa. E ela se vira com os apetrechos. Eu falei, filha, observe os detalhes aí. Veja o que você consegue fazer que eu dou um jeito no tecido. Quando eu cheguei em casa, ela já tinha a ideia toda desenhada. Por quê? Porque eu busquei criar outras possibilidades, outros recursos. E quando a gente já fala, não é possível, já se fecha e a gente não consegue analisar a situação, porque o mundo é provido de infinitas ferramentas e possibilidades. É um universo imenso de recursos. Como que falamos que não tem? É uma visão limitada nossa e precisamos tirar essas escamas de nossos olhos. Distorções. Muitas vezes deformamos a linguagem para mais ou para menos, dependendo das palavras que selecionamos. A nominalização diz respeito de focarmos no nome da coisa. Quando você foca no nome, o nome dá uma ideia mais estática. Quando você pensa no verbo, o verbo nos aponta para uma ação. E qual é o foco da PNL? Te levar para a programação, te levar para a ação. Então, você sair, muitas vezes, do nome e buscar o verbo daquele nome, que implica aquele nome, vai te ajudar a ampliar as possibilidades. Isso é fantástico, não é? Por exemplo, a pessoa fala, sofro de depressão. E você vem com a pergunta. Deixa eu copiar aqui esse ponto aqui, que esse teclado aqui, não sei por que não está querendo colocar. Agora tá aqui, pronto. Com que você está deprimido? Veja que você já direciona a pessoa para um aspecto X da situação. Não é? E pode ser que aquilo que ela chama de depressão seja um aspecto bem delimitado a um fator e não ao todo o seu estado de ser. Depressão é o nome, a depressão. Agora, quando você usa aqui, olha, a verbalização, essa duplinha de verbos, com que você está deprimido? Já possibilita a pessoa ir mais no foco. Um outro exemplo, quero dar uma boa impressão. Então, foca aqui é a palavra, o substantivo impressão, o nome impressão, a impressão. Quando você consegue colocar a palavra a, o na frente, é porque você confirma que é um nome, que é um substantivo. O o e o a, então, nominalizam as palavras. Como você irá impressionar? Então, veja que aqui, olha, o verbo impressionar está retomando impressão, que é um nome. Você já leva a pessoa para ação. Como você irá impressionar as pessoas da maneira certa? E a quem quer impressionar? Veja como que isso já amplia as possibilidades e a pessoa já pensando em como fazer isso. Muitas vezes falamos assim, olha, tenho péssima memória.
Aí, coloca aqui para expandir. Do que você tem dificuldade de lembrar? Olha lá, hein? E como está sua memorização? Então, aqui, ó, como está memorizando, então, é outra duplinha de verbo que chamamos de locução verbal, como tem dois juntos. Então, do que você tem dificuldade de lembrar e como está memorizando? E aqui, ó, tenho péssima memória. Memória é o nome. Então, muitas vezes o nome dá uma estancada a gente observar o processo. Então, bora verbalizar isso, colocar para ação. Uma observação quanto a isso. Então, vamos lá na observação 2. Pensar em nominalização é algo mais rígido, mais estático. Nem sempre, tá, gente? Tente este pequeno exercício. Veja esses exercícios que interessantes aqui para expandir essa questão. Estas perguntas te favorecem a tudo que já foi colocado aqui. Você pensar melhor para explorar a própria linguagem. Pense na palavra comunicação. O que traz à mente? Observe os seus pensamentos. Quais sistemas representacionais estão ativos? Observe a submodalidade de seus sistemas representacionais, a intensidade do volume, do tamanho. Observe especialmente as qualidades de suas imagens. Agora pense na comunicação entre você e a outra pessoa, gente. Olha para você traduzir toda essa qualidade, todas essas submodalidades. O quanto de repórter com o outro é preciso ter. Agora pense na comunicação entre você e a outra pessoa. Observe a submodalidade desse pensamento. Por fim, pense em se comunicar com essa outra pessoa. Que imagens, sons e sentimentos você tem? E continuando sobre o aspecto da nominalização, pense bem, olha, diagnósticos médicos são nominalizações. Alguém chega para você e fala, câncer. Alguém chega para você e fala, Covid. Alguém chega para você e fala, hipertensão, diabetes. São nomes, diagnósticos. São substantivos, mas qualquer enfermidade, doença é um processo. E só muda com o processo de cura. Gregory Bateson perguntou se eu era uma nominalização. Isso vai diretamente ao cerne de sua identidade. Você sente que sua identidade é fixa ou que é um processo continuado? Boa reflexão, não é? Então, voltemos ao nosso quadro. Uma outra forma de distorcermos é a leitura mental. A gente leva a uma suposição, chega a suposições. Nós fazemos muitas suposições, ficamos ruminando muita coisa em nosso pensamento e isso pode causar mal entendido na comunicação. Por exemplo, alguém fala para você, você não gosta de mim. Você não vai com a minha cara, não é? Quem nunca falou isso ou quem nunca ouviu isso? E aplicando o metamodelo, como que você expandiria e melhoraria essa comunicação? Como sabe que não gosto de você? Quando você pergunta, a pessoa ela vai ser mais objetiva. Vai apontar um aspecto. E ali vai poder ter mais conexão e você conseguir compreender melhor a outra pessoa. Outro exemplo, você está fazendo isso para me aborrecer. O que o faz pensar assim? Então, você leva a pessoa a realmente refletir sobre o que ela disse. Você deveria saber que não gosto disso. As pessoas falam isso, né? Como deveria saber? Não sei ler mentes. Outras vezes, distorcemos fazendo equivalentes complexos. Por exemplo, ela está sempre atrasada. Portanto, está implícito aqui o portanto, ela não se importa. Ah, está atrasada, não se importa. Então, veja que a gente chega a uma suposição, a uma conclusão. E muitas vezes essa conclusão, ela não é realmente fidedigna ao que é. Por isso que é necessário se valer aí de perguntas. Veja aqui o metamodelo aplicado. Você acha mesmo que chegar atrasada significa que ela não se importa? Pode significar que sua viagem está difícil, não é?
Então veja que isso favorece, aqui é uma afirmação, pode significar que sua viagem está difícil. Então você amplia outras possibilidades e não só aquela de não importar. Pode ser que tenha encontrado algum problema no meio do caminho. Então você amplia e você dispersa a impressão da pessoa e faz com que ela reveja a situação e considere outras possibilidades. Outro exemplo de situação é ligar uma causa a um efeito que nem sempre é o equivalente. Por exemplo, ele me fez fazer isso. Exatamente como ele fez com que você fizesse isso. Então veja, algo aconteceu que a pessoa acredita que o levou a fazer algo, que teve aquele efeito. Então você busca fazer a pessoa refletir sobre essa questão, exatamente como ele fez com que você fizesse isso. Uma outra aqui, olha, a voz dele me irrita. Veja que há resquícios de outros itens já citados aqui. Mas aqui é a predominância da causa e do efeito. Qual é o efeito? Eu ficar irritada. A voz dele me irrita. Então, olha as possibilidades. Então, você sente irritação quando ouve a voz dele? Está buscando confirmação. Que outra resposta poderia ter? Por que você escolheu ficar irritada? Veja, você está fazendo com que a pessoa se sinta responsável por aquilo que ela está sentindo. Eu não posso ser responsável pela reação do outro, mas eu posso escolher como agir. E você oferecer isso ao outro, que ela pode escolher mudar o seu estado, é de grande valia para você e para o outro. E olha a outra. Pergunta. Gostaria de ter escolha quanto ao que sente? Dá trabalho, né, gente? Essa comunicação aí com mais conexão, mas é muito válido porque vai te ampliar as suas caixas de ferramentas. Outro exemplo, eu ajudaria, mas estou muito ocupado. Olha, quando alguém fala isso para você e você quer mostrar que sempre existe uma possibilidade, uma escolha diferente. Você afirma, sei que está ocupado, mas você ainda tem uma escolha quanto a me ajudar ou não. Outra forma de distorção são as pressuposições, que é parecida com a de cima. Fazer suposições. Alguém fala assim, né? Muitas vezes as pessoas fazem perguntas, mas na verdade estão afirmando, né? Então, por exemplo, por que você é tão insensível, hein? Veja que é uma pergunta, mas por trás dessa pergunta pressupõe o que? É a afirmativa. Você é insensível. Então, como que seria o metamodelo? Você está supondo, então veja, você devolve para a pessoa, porque a suposição e a interpretação é dela, não é o que é você. Você não é o comentário do outro. Então, quando você devolve isso para o outro, ele é que vai ter que pensar e oferecer as ferramentas para poder melhorar aí essa conexão entre vocês. Você está supondo que eu sou insensível. Isso é o que você pensa. Eu não sou insensível. Muito boa, né? Outra pergunta que, na verdade, a pessoa está afirmando em relação ao que você é. Por que você não consegue fazer nada certo? Você não... E ela quer, na verdade, quer dizer, você não faz nada certo. Como seriam as possibilidades com o metamodelo? Você está supondo que eu sou insensível? Veja como a gente já vai recuperando as estruturas frasais, né? Então, vale a pena você pegar esse quadro, essa tabela aqui e, olha, colocar em prática. Conhecer, realmente torná-la intrínseca a você, para você praticar na sua comunicação. Então, vai lá, olha. Você está supondo que eu sou insensível? Isso é o que você pensa. Eu não sou insensível. E a outra, do lado, que é a verdadeira frase, que agora é o foco, é: por que você não consegue fazer nada certo? Tá dizendo que você não faz nada certo, não é verdade, né? E você pode devolver dizendo: o que eu tenho que fazer para que esteja certo? Veja, quem vai ter que pensar a respeito é ele. Você está devolvendo, ele que vai te dar a resposta e não você, porque é a concepção dele, não sua. E você está favorecendo ela pensar melhor e melhorar aí a conexão, a comunicação, a busca pelo resultado.
Muito bom, né? Plano de ação, lógico. Mas antes do plano de ação, tem aqui alguns pontos, algumas instruções para você aplicar esse metamodelo, para você buscar usar a linguagem para compreender melhor a própria linguagem sua e do outro. Comece sempre com você mesmo. Aplique em você essas questões. Quando você aplica, poxa vida, será que essa é a melhor forma de eu dizer ou de eu escrever? O outro vai compreender? Existe uma outra maneira? Existe alguma palavra que eu posso trocar aqui para expressar melhor, para já ir direto, ser mais objetivo? Então, tudo depende de você analisar a situação, analisar com quem você vai falar. Pensar em toda uma ecologia. Segundo, use perguntas de metamodelo com report. É report, a palavra francesa. Report. Então, você vai pensar no report, que é a relação com o outro. Você quer perguntas para gerar conexão com o outro, não para se distanciar. Então, esse é o objetivo. É criar essa comunicação respeitosa, essa comunicação que busca a conexão. É aqui o foco da PNL, né? Inimizade não, é ampliar as possibilidades e conectar-se ao outro, ok? Então pense, faça perguntas que busquem conectar-se mais ao outro e ambos juntos vão construir aí caminhos para chegar a um resultado. Outro item importante é respeite o contexto e a ecologia, observe outras áreas, outras pessoas, o seu eu interior, o outro, outros, não é? É uma cadeia aí, estamos todos interligados nesse mundão de Deus. E por fim, seja claro quanto ao seu objetivo, o resultado, quando usar o metamodelo. Você tem que ter essa clareza para você, o que você quer, qual é a sua intenção, onde você quer chegar, como você quer contribuir. Então, são fundamentais estes pontos. Então, para finalizar essa parte de hoje, estamos chegando já na reta final do livro, não perca a próxima parte. Se você não se inscreveu, se inscreva. E não esqueça de tocar no sininho aí, um sininho para você receber a outra parte amanhã, tá bom? Muito boa, excelente. Uma melhor que a outra. Plano de ação, né? Bora colocar tudo isso em ação, porque informação sem ação não se transforma em conhecimento. Uma forma fácil de familiarizar-se com delações importantes é procurar ouvir uma sentença na voz passiva. Algo foi feito, é passivo. Não há quem fez, né? Então, essa passividade, a gente quer o quê? A gente quer o ativo, né? Alguém fez alguma coisa. É o ativo. Então, se você quer focar no processo, evite frases passivas. Né? O sujeito tem que fazer algo, não receber. Não ser a vítima. Há um sujeito, ouça programas de atualidades, especialmente sobre política, e maravilhe-se com as mágicas de desaparecimento do sujeito, gente. Muitas coisas terão acontecido, mas as pessoas que as fizerem terão miraculosamente desaparecido, pelo menos da estrutura superficial da sentença, é lógico, né? Então, observe como que as pessoas têm esse hábito de usar o quê? O sujeito sendo passivo, sendo vítima, e não o sujeito executando alguma coisa. Observe isso. 2. Descubra sua hierarquia pessoal de operadores modais de necessidade. Pense bem, gente. Pense algo que deseja fazer. Agora, diga a si mesmo, eu deveria fazer isso. Então, por exemplo, você tem que arrumar o seu guarda-roupa. Fala assim, eu deveria arrumar esse guarda-roupa. Observe como você se sente em relação às imagens, aos sons e sensações internas que gera. Então, diga a si mesmo, eu tenho que fazer isso. Observe sua resposta. Em seguida, diga a si mesmo, preciso fazer isso. Mais uma vez, observe as submodalidades associadas a essas palavras. Então, diga a si mesmo, eu devo fazer isso. Novamente, observe suas submodalidades. Por fim, diga a si mesmo, eu posso fazer isso. Como se sente? É importante o suficiente para que queira fazer? Olha, eu posso. Já um outro empoderamento, né, gente? Tira aquela obrigatoriedade e abre as possibilidades.
Qual sentença lhe pareceu a mais forte? Já praticamente dei a resposta, né? Vou parar de comentar aqui, na verdade. Procure ouvir esses operadores modais de necessidade em suas conversas e em seu diálogo interno. Dão as pistas para onde você está se limitando cada vez que ouvir questione. Muitas vezes a gente recorre até mesmo à nominalização, né? Nominalização. Predicando a gente, por exemplo, sou burro. Ixi, não faço nada certo. Cuidado com isso. Reveja. 3. Da próxima vez que ouvir alguém falando sobre uma doença, procure ouvir as palavras que a pessoa usa. Nós rotineiramente dizemos, estou com um resfriado ou tenho dor de cabeça, mas a doença é um processo que está ocorrendo em nossos corpos. Nós não somos a doença e não nascemos com ela, em muitos casos. A maioria dos sintomas de uma doença são as tentativas de nossos corpos para se recurarem. Por exemplo, náuseas, dores de cabeça, febre, inflamações. Muitas vezes você já está com dor de cabeça e você já quer tomar um remédio, você está camuflando alguma coisa que está sentindo. Muitas vezes você perceber essa dor e procurar a causa vale mais que tomar um remédio de imediato, lógico. Tem todo aí um estudo, uma análise, observar se a dor é persistente, aí é uma outra questão. Mas de primeira mão, observe a sua dor, procure observar a causa. Ontem eu estava conversando com um grupo de amigos e do nada falamos sobre sinusite. E alguém disse, olha, você não deve segurar o espirro. E eu relembrei uma sessão que eu tive, de que há espirros, quando a gente segura ou dá aquela impressão que o corpo entra em choque, daquele choque interno. Pá! E eu senti realmente aquilo. Gente, hoje de manhã, quando eu acordei, eu espirrei exatamente como eu descrevi, porque naquele momento eu senti, eu fiz isso. Eu provoquei, eu senti naquele momento na conversa essas sensações. Olha o poder de nossa comunicação interna, né? As descrições. Você descrever com sentimento, ixi, cuidado que você cocria mesmo. Certo. Quando você pensar em um diagnóstico como nominalização, poderá saber que tem o poder de influenciá-lo. Não precisa esperar que vá embora. 4. Teste de pressuposição. Leia esse conto uma vez e depois veja as 12 afirmações abaixo. Então, o conto, gente, eu vou colocar aqui antes o conto, ó. Um homem chegou em casa tarde, vindo do trabalho, e não conseguia encontrar sua chave. Tocou a campainha e sua mulher atendeu. O homem iniciou uma discussão com outro homem e houve uma briga. A polícia foi chamada, mas chegou tarde demais. Agora vamos voltar. Leia este conto uma vez e depois veja as 12 afirmações abaixo. Se achar que uma afirmação é verdadeira, marque-a com um tique. Se achar que é falsa, marque com uma cruz. Se não tiver certeza ou achar que não há informações suficientes na história para permitir que decida, marque-a como ponto de interrogação. Então, veja que essa história, ela tem algumas distorções, generalizações, lacunas. Então, sobre essa história que eu acabei de expor, observe as afirmações possíveis. O homem esqueceu a chave? Se você acredita que pode colocar uma afirmativa, ok. O homem estava trabalhando? Estava escuro quando o homem chegou em casa? Sua mulher o aguardava? O homem estava zangado com sua mulher? Olha como vão as inferências, hein? Sua mulher não deixou que entrasse em casa? Em determinado momento havia 3 pessoas na casa, o homem, sua mulher e o outro homem? O homem discutia com outro homem sobre sua mulher? A mulher tinha uma amante? 2 homens brigaram. Uau! Alguém na casa chamou a polícia? A discussão terminou antes de a polícia chegar? Não olhe as respostas até ter pensado nas perguntas, ok? Eu nem vou ler as respostas, mas eu vou deixá-las aqui para depois você voltar e observar. Eis um cenário possível. Também você vai ler depois, para não tirar o efeito necessário, tá bom? 5. Familiarize-se com o sinal que o avisa de que precisa de mais informações. Da próxima vez que alguém o estiver instruindo, como saberá quando fazer uma pergunta?
Suas imagens mentais são difusas ou mal definidas? Há um sinal de alarme que dispara em sua mente? Você tem uma sensação de curiosidade, né? Quando você não compreende muito bem o outro? Esse sinal é um bom amigo para ter. Significa que você sabe que não sabe. Agora você tem uma chance de fazer uma pergunta de metamodelo e até mesmo de saber qual o padrão que você está desafiando. Então vale a pena você compreender essa tabela, rever aqui. E na última parte do vídeo, faltam mais duas partes, a próxima e uma outra. Eu vou tentar colocar tudo em uma, mas não sei, depende da qualidade, da quantidade das informações, não é? Aqui o foco não está em fazer curtinho, mas de captar a essência realmente do livro. E na última parte eu vou disponibilizar os slides dos vídeos, ok? Completos. Um abraço, até a próxima parte. Estamos na reta final, hein? Não perca!